Olá, rubro-negro, chego com mais um vídeo. Flamengo recalcula a rota. Vamos esperar, porque Flamengo tem 2 clássicos e um jogo contra o Sampaio Corrêa que o Flamengo pode ganhar. Beleza? Vamos conferir aqui com a setorista Luísa Sá tudo sobre o nosso Mengão aqui no Tá Na Área, beleza? Quero dar os créditos de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo para conferir, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho aí abaixo e chega metendo aquele dedo no like porque me ajuda e eu fico grato. Bora lá para as últimas do nosso Mengão, recalculando rota, Paquetá, apresentação de Andrew e entre outros. E a gente tem o Flamengo, né, Luísa, que fez um planejamento pensando também na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro, mas no outro final de semana, no dia 1º de fevereiro, já tem a primeira taça em disputa, que é a Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Só que mesmo nesse novo formato, mesmo a gente falando de um Campeonato Carioca que não tem lá muita repercussão mais, não tem o mesmo peso entre os torcedores, os resultados podem influenciar na preparação do Flamengo dentro dessa temporada, minha amiga. É aquele negócio, né? Não vale até você estar perdendo. E aí o até Flamengo virar lanterna, né? O Flamengo virou lanterna na última rodada por conta dos resultados da rodada, também segue sem vencer no Campeonato Carioca. E isso ligou um sinal de alerta numa parte do clube, que começou a pressionar para que o departamento de futebol coloque, não os titulares, mas pelo menos alguns jogadores do time profissional até domingo. O planejamento, inclusive, foi uma conversa que houve semana passada, exatamente sobre o assunto, e ficou resolvido que o Bruno Pivetti e o time sub-20 ficariam para o clássico contra o Vasco e contra o Fluminense, mas isso mudou. O Flamengo se reuniu hoje, vai se reunir também amanhã, até porque o jogo já é na quarta-feira, então não tem muito tempo ali pela frente, mas aí o martelo não está batido ainda, mas tem uma boa possibilidade de alguns jogadores desse time principal voltarem. E aí você tem algumas possibilidades, né? O André, por exemplo, foi apresentado hoje, já estava jogando, então é um jogador que, né, tem essa possibilidade. O Vitão também entrou de férias antes dos outros jogadores com o Internacional, pode ser que seja utilizado também. É um jogador que, como o Danilo ainda está se recuperando da lesão que ele teve no final da temporada, pode furar essa fila aí entre os zagueiros, então entra como uma alternativa ali. O próprio Felipe Luiz, aí não estamos falando só dos jogadores, estamos falando também da comissão técnica. O Felipe Luiz vai jogar? Não vai entrar? Não? Será que dá para ajudar? Ele sai correndo ali, ele corre ali com os jogadores, ele participa dos treinos, ele tá, se deixar. Mas o próprio Felipe Luiz e a comissão também não sabem se eles voltam para esse jogo contra o Vasco. Então, tudo isso está na mesa ali. É uma pressão importante explicar, né? É uma pressão que ela acontece por 2 motivos principais. O primeiro deles é institucional, porque está vindo uma pressão de fora do futebol para dentro do futebol pela situação no Campeonato Carioca. E também porque o Flamengo, se disputar o quadrangular do rebaixamento, tem que disputar 6 partidas. Se for para a fase final ali do Carioca, são 4 jogos. A gente está até... Desculpa te interromper, Lu, mas só porque a gente está mostrando exatamente isso que você está falando, o Flamengo tem essa campanha até aqui. É bom lembrar que o Flamengo tem um jogo a mais, que essa primeira rodada contra a Portuguesa é jogo da 5ª rodada, que foi antecipado. O Flamengo, com o seu time sub-20, né, com os garotos, perdeu para o Bangu e perdeu também no sábado para o Volta Redonda. Então, só tem 1 ponto somado em 3 partidas. Ainda tem pela frente, além do clássico contra o Vasco, a gente vai mostrar os próximos jogos também do Flamengo. Os jogos restantes, perdão, a gente vai mostrar não, mas eu vou falar aqui. Tem o jogo contra o Vasco, o clássico contra o Vasco, o clássico contra o Fluminense e o jogo contra o Sampaio Corrêa. São 6 rodadas, né, da primeira fase desse Campeonato Carioca 2026. Então, a gente tem ainda para o Flamengo 3 jogos restantes, né, os da próxima rodada e o da 6ª rodada, lembrando que antecipou o da 5ª contra a Portuguesa, perdão. E aí a classificação dos grupos do Campeonato Carioca, né? E aí, para explicar isso, exatamente isso que a Luísa está trazendo para a gente, o Flamengo hoje é lanterna do Grupo B, com um único ponto somado e com 3 jogos. Repito, tem um jogo a menos que os outros 5 times... Jogo a mais, perdão, que os outros 5 times do Grupo B. No Grupo A, a gente tem uma outra classificação, porque os clubes se enfrentam, né? Enfrentam os clubes de outro grupo, e depois teremos a fase final, depois das 6 rodadas. E aí, a Portuguesa, por exemplo, tem o mesmo número de pontos do Flamengo, um jogo, e também os 3 jogos, porque justamente fez esse primeiro jogo contra o Rubro-Negro da 5ª rodada. E aí, o que a Luísa está trazendo para a gente é que se o Flamengo fica entre os 4 últimos times, e aí é uma classificação geral, né, envolvendo o Grupo A e Grupo B, você tendo os 4 times, né, que ficam com a pior pontuação, a pior campanha, eles se enfrentam no quadrangular de rebaixamento. Para descobrir, todos se enfrentam, né, para a gente saber
quem vai cair para a Série 2 do Campeonato Carioca. Então, esse é o risco. O Flamengo hoje, com 1 ponto somado e 3 jogos pela frente, poderia ficar nesse quadrangular de rebaixados. E aí são mais 2 datas, né, Luiz? É isso, e isso entra na conta, porque o Flamengo não tem datas disponíveis, né? Tem uma série de desafios aí nesse calendário também para, enfim, tem, além da Supercopa, vai ter a Recopa, tem estreia no Campeonato Brasileiro, e aí o primeiro semestre vai ser insano para todo mundo, mas o Flamengo tendo essas 2 competições a mais, isso com certeza pesa também. Não era o mundo ideal, porque o Flamengo foi o último a se reapresentar, se representou só no dia 12 de janeiro e está treinando há menos tempo, fez poucos treinos, fez menos treinos do que o restante dos outros clubes, né? Que até a galera da Copa do Brasil, que terminou depois, até 3 dias depois, se reapresentou antes. Então foi uma escolha do clube, até por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, né? O Flamengo não teve esse período de descanso que, por exemplo, o Corinthians e o Vasco, que estavam na final da Copa do Brasil, tiveram no meio do ano. Então foi uma escolha da comissão técnica do departamento de futebol para que só no dia 12 a equipe principal se reapresentasse. É claro que eles tiveram, né, algum trabalho em casa ali antes de preparação, mas isso não é a mesma coisa do que entrar. Inclusive, o Flamengo hoje fez treino integral, tem outro, acho que na quarta-feira tem também treino integral, então justamente para que possa fazer testes físicos e depois ir para campo. Todos os jogadores eram esperados no campo agora à tarde, né? Tem alguns que ainda têm essa situação de controle ali de carga, o caso do Danilo, o próprio De La Cruz também, que vai enfrentar um controle de carga maior do que ele já fez na temporada passada, mas são jogadores aí que o Flamengo ainda não tem 100%, então vai avaliar a situação de cada um dos atletas. Hoje já vai ter alguma resposta nesse sentido, para saber se amanhã esses jogadores vão estar disponíveis ou não para esse último treino antes do jogo, até porque ninguém joga junto, né? Então o entrosamento também pesa, claro. Uma série de coisas que pesam. Não era o que o Flamengo queria, é importante frisar isso, o departamento de futebol não queria colocar esses jogadores à disposição justamente para não forçar a barra numa competição que não é a prioridade, tem algum tempo já que não é a prioridade, apesar do Flamengo ter sido campeão nos últimos anos, mas diante da situação, diante da pressão, principalmente externa, né, corredores da Gávea ali, isso acabou se desenhando dessa maneira. Só para corrigir, fazer a correção do regulamento. São os 2 de cada grupo, né? São os 2 de cada grupo, o regulamento do Campeonato Carioca. São os 2 clubes piores classificados de cada grupo vão para esse quadrangular, como a gente falou, todos se enfrentam, né, jogos de ida e volta, então são 6 partidas, por isso a preocupação também com o calendário, como disse a Luísa. E que, de fato, né, Serginho, você ganhar, já tem que disputar o Campeonato Carioca. Você ainda ganhar mais 2 jogos, né, 2 datas que vão coincidir com o Campeonato Brasileiro, que começa já na semana que vem, é algo que precisa ser evitado, né? O Flamengo não pode mais mudar o passado, os pontos estão perdidos, né? E quando você fez o planejamento, eles fizeram isso, né? Eles olharam o time dos garotos, não, aqui dá para fazer alguma coisa. Pelo menos uma vitóriazinha nos 3 jogos. Não deu nada, né? E era para ser pior, né? Porque a Portuguesa era para ter ganho. Né? Foi um gol no finalzinho ali, então era para estar 0 ponto. Gol do Iago. Então, assim, o que acontece é que eu acho que esse reajuste, eu não chamaria de... o Flamengo está voltando atrás. Faz parte porque está tudo muito, muito próximo. Eu acho que tem um exemplo que lembra o que é o Internacional. Isso aconteceu também só que aconteceu o Inter olhando mais para frente. Porque o primeiro jogo do Inter, só com a molecada, o Inter ganhou no jogo no Beira-Rio, mas jogou pior. Ficou muito claro que aquele time só de garotos não ia dar conta nas rodadas seguintes. E aí eles mudaram o planejamento, começaram a injetar justamente 3 jogadores na segunda rodada, um pouquinho mais nessa última rodada, e até perderam o jogo com o Ipiranga ontem, mas eles tiveram que fazer esse remanejamento. O Flamengo tem que fazer. Eu acho que não tem jeito. Não é assim... Pega todos os titulares e bota Sim. e compromete a temporada. Não é isso. É o que a Luísa está falando. É um aqui, outro ali. Será que dá? Isso é uma ajudinha, é uma força-tarefa. Do tipo assim, vamos fazer um mutirão? Né? Tem aqui uma geladeira para a gente levantar. Os moleques não conseguem levantar a geladeira. Chama os fortões. Né? Os fortões estão disponíveis por aí. É assim. Deve ser ideia assim, e são titulares que dificilmente vão jogar 90 minutos. Deve jogar ali 45, 60 no máximo, quem tiver melhor, respondendo melhor fisicamente aos estímulos de pré-temporada. Mas eu acho que é isso, assim, porque a questão do rebaixamento, ela é possível ali,
O Flamengo hoje, a campanha, de fato, é muito ruim, mas eu não acredito o Flamengo sendo rebaixado dentro do Campeonato Carioca. Faltam 3 jogos, né? No término dessa primeira fase. É isso, num clássico contra o Vasco já entram alguns titulares e, de repente, nos 2 últimos jogos você consegue colocar, 6, 7 titulares. Tem um clássico contra o Fluminense também, o último jogo A contra o questão é essa, que Sampaio são Corrêa. 2 clássicos. Então, eu acho que tem risco, sim. Eu acho que tem risco. Não, Porque o risco existe. Esse primeiro jogo é um jogo bem complicado, né? O Vasco deve colocar o que tem de melhor ali. Aí eu acho que tem um jogo mais tranquilo, que são, digamos, os 3 pontos. E o Fluminense, você não domina também, é clássico. O último jogo do Flamengo, se eu não me engano, é contra... Sampaio Corrêa. Contra o Sampaio o Corrêa. Vasco, Fluminense na sequência. Cara, assim... E o Sampaio Corrêa no dia 7 de fevereiro. Estava procurando Eu chutaria aqui, que o Flamengo, de repente, com uma vitória contra o Sampaio Corrêa e um empate em um dos 2 clássicos, o Flamengo consegue... Daria. Hoje o Flamengo, né, a gente mostrou, é o lanterna do Grupo B com 1 ponto, Maricá, Boa Vista e Madureira tem 3 pontos, mas repetindo, né, tem 4 jogos pela frente, o Flamengo já fez 3 partidas, a gente está repetindo aí para você a classificação, o Flamengo tem 3 jogos porque adiantou a 5ª rodada contra a Portuguesa, então com um jogo a mais, tem 2 pontos a menos do que 4, dos clubes do seu grupo ali, do Grupo B, o Nova Iguaçu, Camila, é o líder com 4 pontos. E eu acho que tem algo que complica qualquer tipo de conta, que é essa história de você ter grupo cruzado. Um grupo cruzado, você não sabe quantos pontos você tem na mesa. Você não tem confronto direto também. Não tem confronto direto, você não consegue recuperar com os teus adversários ali. Então tem risco, sim. Assim, é justo dizer que o Flamengo está recalculando a rota de um planejamento que foi feito. Faz parte também do processo. Hoje o risco nem é do rebaixamento, né, Lu? É o risco de entrar para o quadrangular, de ter que disputar mais o quadrangular final do rebaixamento, né? Assim, o Flamengo, por enquanto, não trabalha com a ideia de vamos ser rebaixados. Não é isso, é só colocar mais jogos nessa conta. É lógico que você está correndo um risco ali, como todos os times que vão disputar o quadrangular. Mas a questão é que o planejamento fica mais complicado. E aí tem um outro fator que é preservar também os garotos, né? Porque são garotos muito jovens e que estão disputando contra times profissionais, claro, que é o Carioca e tal, são times um pouco mais fracos, né, nesse sentido, mas são garotos. Então, você vê que no final dos jogos, fisicamente, eles já não aguentam, né? Tanto quanto os profissionais que estão ali e tal. Então, entra nisso também de uma preservação ali, de uma certa forma, de garotos que são promissores e que vários ali deles passam pelo profissional em alguns momentos, o Felipe já colocou para jogar, mas que não estão conseguindo dar o resultado. Enfim, um planejamento que faz parte de você ter que rever. Claro que o clube esperava outra coisa, outros resultados, mas, enfim, acontece, né? Futebol é isso. Não, e a gente tem que lembrar que assim, não é que o Flamengo tirou esse planejamento do nada nessa temporada. Na verdade, esse planejamento vem sendo repetido nos últimos 3, 4 anos com o Flamengo. Do time da base começar. A diferença é que nos últimos anos o time da base vinha conseguindo conquistar pontos que faziam com que o time titular pudesse entrar mais lá para frente, lá para o 5º, 6º jogo. O campeonato era mais longo também. Com um pouco mais de tranquilidade. E esse ano não foi o que aconteceu. E eu diria que antigamente era uma escolha do Flamengo botar a base. Agora é uma obrigação. Porque não tem o que fazer, não tem. O primeiro jogo do Flamengo não tinha nem representado. O Flamengo não disputou a Copinha por conta disso. Tá precisando utilizar esses jogadores. Você já pontuou, né, Luiz, alguns dos atletas que o Flamengo pode colocar já na quarta-feira. Quarta-feira a gente tem um clássico entre o Flamengo e Vasco às 9h30 da noite. A gente vai falar do Vasco também, não está na área. E deve ter os seus titulares, que jogaram a primeira rodada no final de semana. Boa parte deles descansaram, mas teremos a maior parte dos titulares na quarta-feira de volta, segundo o Diniz. No caso do Flamengo, a gente está conversando, deve ter alguns jogadores, né, já pensando nesses resultados que são importantes, mas a gente está falando de novo de um clássico, né? Tem uma rivalidade também importante, tem duelos, confrontos que acabam ficando mais equilibrados. Existe a possibilidade da gente ver, por exemplo, o Pedro, que começou a treinar mais cedo, ou um nome fora de cogitação, quem talvez sejam titulares também desse time, digamos, de fato, o time titular da temporada que poderiam pintar já na quarta? É difícil precisar, assim, no caso do Pedro, ele voltou, ele só começou a fazer esse trabalho que a comissão técnica passou para os jogadores, ele foi para o CT fazer, porque era um trabalho que o jogador podia fazer em casa, na academia própria, enfim, qualquer lugar que ele quisesse. O Pedro escolheu usar as instalações do CT, enfim, estava liberado para todo mundo. Sim. Mas é importante frisar, assim,
o martelo não está batido ainda sobre a utilização. E aí, como não está batido o martelo, também não está batido o martelo sobre quem vai jogar. É possível que algum desses jogadores esteja? Pode ser que sim, mas acho que nesse momento talvez o Flamengo priorize jogadores que tiveram um pouco mais de descanso. Por exemplo, o Alan não foi para o Intercontinental, pode ser um jogador. Está em negociação? Tá, mas faz parte do elenco do Flamengo. Pode ser que nem saia, inclusive, porque o Flamengo entende que precisa de uma reposição se for liberar o Alan. Então, pode ser que fique no elenco. O Saúl está fora, não tem como liberar o Alan sem um jogador. Michael jogou pouco, também está numa rota de negociação, mas continua fazendo parte do elenco. Enfim, outros jogadores que também o Flamengo entenda que o Sub-20 precisa, porque tem jogadores que, apesar dos resultados, estão indo bem. O Pablo Lúcio está jogando bem, o Guilherme fez gol, o Iago mesmo, que está em negociação para sair, é outro jogador que o Flamengo gosta e que foi bem nos jogos. No último não, mas nos anteriores sim. Enfim, tem que ver o que o Bruno Pivetti precisa, se o Felipe Luiz vai comandar o elenco. E aí a volta do Felipe Luiz também tem a ver com a quantidade de jogadores que vão estar à disposição ali. Porque se vários jogadores forem estar ali relacionados, o Felipe deve voltar porque ele é o treinador do time principal. Se a maioria for de sub-20, voltar só um ou outro, provavelmente vai ser o Bruno Pivetti. Isso tudo entra na conta, então a gente não consegue cravar que vai ter titular e que quem vai ser, porque nem o próprio Flamengo ainda tinha isso, pelo menos até agora à tarde. Eu estava no Ninho do Urubu para a apresentação do André e até esse momento ainda não tinha essa definição. Amanhã a gente vai ter essa resposta, talvez até hoje de noite a gente tenha também, mas quem sabe, né? Um ou outro titular ali. Acho difícil. Acho que o Flamengo ainda não vai forçar muito a situação, porque quer ter esses jogadores 100% para os jogos de fato muito importantes da temporada. São vários, né? Tem muitos. E a gente, como você disse, nem definiu ainda se o Felipe estará à beira do campo ou se pode ser o Bruno Pivetti, técnico do Sub-20. Luísa Contou esteve há pouco no Ninho do Urubu para a apresentação do André. A gente traz um pedacinho do que disse o goleiro contratado pelo Flamengo também para essa temporada. Uma história assim muito tranquila, porque eu chego hoje ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar, porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, né, do Clube Caxias, onde eu fui nascido e criado, e recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, de quando eu comecei meus primeiros passos no futebol. E aquilo mostra que estou aqui hoje, representando o Flamengo em primeiro lugar, represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci. Então eu fico muito feliz e honrado com isso. Sobre termos de característica, nós só posso te mostrar quando eu estiver dentro de campo, porque eu cheguei tem pouco tempo e estou me adaptando ao modelo de jogo que é implementado pelo Felipe Luiz junto com o clube. E espero agregar e somar da melhor maneira possível. Então, você disse, tem o Rossi que joga muito bem com os pés. E durante esse tempo, desde que eu cheguei, nós vemos conversando muito para que possamos enquadrar, né, na melhor maneira de poder ajudar o Flamengo. O André veio para ser uma dessas peças que o Flamengo entendia precisava ir ao mercado, né? Que é o goleiro reserva, o cara para disputar, não sei se para disputar a posição, mas para fazer uma sombra ao Rossi, né? A ideia era essa, o Matheus Cunha saiu, né? Já tinha assinado pré-contrato com o Cruzeiro, então o Flamengo já sabia que tinha essa necessidade. O plano era o Brazão do Santos, que ficou difícil também, pesou o fato dele não chegar como titular absoluto. E aí o Flamengo foi atrás do André, que é um jogador que o Flamengo quer, tá dentro de um perfil, assim, as duas prioridades do Flamengo no mercado eram goleiro e zagueiro, que já estão resolvidos, já foram os dois jogadores apresentados. Então o Flamengo queria uma sombra para o Rossi, alguém para disputar de fato posição com o Rossi. É claro, ele chega agora como reserva porque o Rossi terminou a última temporada em alta, enfim, foi importante na conquista da Libertadores, mas é um jogador que está dentro de um perfil de jovem, que é um Flamengo que olha para o futuro, não olha só para agora, abaixo dos 26 anos ali, então, que o Felipe inclusive foi lá para Portugal e viu ele jogando ao vivo, ele nem sabia, ele se surpreendeu. E aí, na época, saiu muito que o Felipe estava indo para vê-lo, né? O Felipe, na verdade, foi com o Boto para o jogo, mas aí agradou também, né? Viu o jogador lá, falou, interessante. Ele já estava em conversa com o Botafogo também na época para retornar ao Brasil, era uma vontade também de retornar. Ele, inclusive, durante a coletiva, ele fala que ele já teve diversas sondagens e que ele se empolgou com as sondagens, mas nunca tinha virado proposta. Ele tem passagem da base do Botafogo. Né? Exatamente. Sim. E aí, quando veio o Flamengo é o time da família toda dele. Ele fala, a mãe dele trabalhou na Gávea, os pais dele já faleceram, a mãe dele faleceu tem 2 anos, mais ou menos.
menos, e aí ele fala sobre a importância, né? Foi um momento bem emocionante da coletiva, esse momento que ele pode realizar o sonho não só dele, como da família, dos pais que não estão mais aqui para ver, mas do resto da família. A família dele se emocionou até quando ele chegou no aeroporto, e da galera de Duque de Caxias, que é de onde ele é, que ele foi lá ontem e tal, e conseguiu ouvir, né, do pessoal sobre a importância dele vestir a camisa do Flamengo. Então, é um jogador que chega para dentro desse perfil do Flamengo, de jogadores que são jovens, mas que também têm alguma experiência. Ele já estava há 4 anos em Portugal, então é um goleiro que o Flamengo foi lá buscar, atravessou ali a negociação com o Botafogo e, enfim, agora vamos ver se ele vai ter oportunidade, né? Pode ser que agora, durante o Carioca, né, esse comecinho de temporada, ele tenha mais oportunidade para que o Rossi, uma Copa do Brasil da vida, outros momentos da temporada, para que o Rossi também descanse um pouco, né? Porque na última temporada ele jogou quase tudo. Eu só tenho um questionamento com relação a isso, é que eu acho que ele não é o goleiro que chega para fazer sombra ao Rossi. O Brazão acho que seria. O Brazão acho que seria um goleiro para incomodar. Eu acho que ele é um goleiro que chega, jovem, com potencial, mas assim, muito claro de que é o reserva da posição. E pode ser, de repente, se o Rossi tem uma que para mim foi o melhor goleiro da temporada passada no futebol brasileiro, se o Rossi tem uma queda muito abrupta, você coloca ali para poder testar, para poder ver. Mas acho que é um status completamente diferente do que seria a chegada, por exemplo, do Gabriel Brazão. E a questão do goleiro jovem que precisa se desenvolver é a questão do tempo de jogo. Porque como é que você desenvolve um goleiro que é muito jovem se você tem um titular da posição ali que é muito bem estabelecido? Então é uma questão aí para o Felipe Luiz, para o Boto, enfim, a galera que pensou na contratação do André, enfim, debater. Porque eu acho que, por exemplo, se ele vai para o Botafogo, eu acho que no Botafogo ele teria mais condições hoje de ser titular da posição. O Botafogo hoje não tem um goleiro titular absoluto. Tem um jogador que está machucado e tudo mais, mas assim, não tem um camisa 1 definido. E ele poderia, nesse momento, chegar, ser o titular inicialmente da posição e, quem sabe, agarrar a posição. No Flamengo, eu acho que ele não chega com esse status aí do goleiro que vai incomodar o Rossi, como foi, assim, foi dito amplamente aí, enquanto o Flamengo procurava um goleiro. Agora, o goleiro é uma posição tão maluca, né? Porque você não depende tanto do teu treino, porque você pode estar treinando maravilhosamente. Se o goleiro titular tiver não der brecha bem e com a confiança do técnico, você não joga. Simples assim. Sim. Ao mesmo tempo, você pode até não estar treinando tão bem e o goleiro se machucou. Aí você entra. E aí você vai abocanhar. São tantos casos de goleiros que você não esperava, que tiveram uma janelinha, entraram por ela e se adonaram. Tem isso também, né? O cara entra, faz uma super partida, pegou um pênalti, não sei o que, daqui a pouco ele não sai mais, né? E assim, eu acho que fica só um pouco a questão, até com relação ao Brazão, do jogo com os pés. O Brazão não é exatamente um campeão, sim. Né? Mas era o desejo do Flamengo. Era, mas aí eu acho, na minha opinião, assim, o jogo do Flamengo seria um jogo que talvez precisasse mais de confiança para sair jogando. Sim. Né? Enfim, é coisa que a gente vai ver no decorrer da temporada. André já está incorporado ao elenco, então, como disse a Luísa, quem sabe no Carioca ganha algumas oportunidades. Agora, não posso deixar de perguntar, porque eu imagino que você receba essa pergunta todos os dias do torcedor rubro-negro. E o Paquetá? Temos novidades sobre o Paquetá hoje? Olha, eu entro nas minhas redes sociais, só tem as pessoas perguntando como se eu não fosse publicar no GE, tudo que eu soubesse. Mas existe uma expectativa do Flamengo enviar a proposta oficial hoje ou amanhã. Ainda não temos essa confirmação, mas a última informação que a gente tem é que o Flamengo ainda não enviou essa proposta, mas vai enviar a qualquer momento, porque na sexta-feira teve uma reunião e aí foi alinhado ali alguns fatores ali que faltavam para que o Flamengo enviasse. Então agora o West Ham aguarda esses números oficiais, né, essa proposta aí no papel do Flamengo, para de fato dar essa resposta e dizer se o Paquetá vem, não vem, qual é a situação. Mas é isso que falta no momento, essa proposta do Flamengo. O Flamengo já sabe os termos do West Ham, já recebeu essas informações que precisava. E aí agora, claro, o BAP estava em viagem, né? Ele estava fora do país, já retornou no final de semana e aí agora ele entra nessas conversas, né, com o Boto, com o departamento de futebol, para alinhar de fato esses últimos números e aí o Flamengo botar essa proposta na mesa, botar no papel. Claro, né, todo mundo está na expectativa, o Paquetá está na expectativa, porque
Ele quer muito vestir a camisa do Flamengo o quanto antes, inclusive era uma demanda do West Ham que ele ficasse até o final da temporada do Campeonato Inglês para ajudar na disputa contra o rebaixamento, né? Mas o jogador quer vir para o Rio de Janeiro o quanto antes, o Flamengo quer que ele esteja incorporado também o mais rápido possível e vai contando com a vontade do Paquetá, que já deixou muito claro lá, inclusive nem foi relacionado no final de semana para o jogo contra o Tottenham, que o West Ham ganhou e ganhou um respiro aí nessa luta, mas todo mundo quer, o Flamengo quer, o Paquetá quer, e o West Ham já, de alguma maneira também já vai até estar querendo também, porque já sabe que o jogador não quer ficar lá e já está procurando no mercado outras alternativas, mas agora falta o Flamengo colocar essa proposta no papel e de fato, West Ham, aqui são os meus números oficiais, depois de todas as conversas que a gente teve, e enfim, estão esperando esse ok, assim, tô sempre de olho no celular para ver se esse ok vai vir dessa proposta, mas é isso que falta por enquanto. Todo mundo já está com o desejo aí manifestado para todo mundo saber, mas falta essa proposta. Então deve ser aí entre hoje, a gente estava esperando hoje, ainda não veio, talvez amanhã esse comunicado aí oficial ao West Ham para esperar essa resposta. E essa novela acabar com um final feliz, talvez, para todo mundo. Acompanhando a imprensa britânica, o que tem sido falado é que o West Ham tem alvos no mercado e o West Ham não quer liberar o Paquetá sem ter um acordo com outro jogador da posição muito bem encaminhado. A questão toda é que assim, a janela, essa janela no futebol europeu, ela é mais curta do que a nossa aqui, que vai até março. Então, na verdade, o momento é uma corrida contra o tempo do West Ham para conseguir ter um alvo no mercado para que, no momento que faça a venda do Paquetá, já consiga pegar esse valor e já alocar na compra de outro jogador. Eles não querem correr o risco de repente, liberar o Paquetá acerta com o Flamengo e o West Ham, embora fique com o dinheiro na mão, mas não consiga fazer um investimento a tempo de trazer outro jogador. Porque a questão para o West Ham nesse momento não é a questão financeira, é a questão desesperada do retorno esportivo, porque o time está dentro da zona de rebaixamento. Esse foi o Tá Na Área sobre o nosso Flamengo com a setorista Luísa Sá. Flamengo tem várias questões a ser resolvida. A questão do Paquetá, tem que enviar a proposta, talvez já até fez, né? Porque não chegou aqui, talvez. Flamengo recalculando rotas para não ter que aumentar o número de jogos, não é nem preocupado em cair. Caso fique ali entre os 4, como a Luísa falou, vai fazer ali um quadrangular de ida e volta, vai acrescentar, vai aumentar os números de jogos e aí, amigão, um time como o Flamengo que disputa todos os campeonatos, aí aparecer mais 2 ou 3 jogos, aí fica complicado. Mas enfim, vamos torcer que dê tudo certo, porque que esteja o Felipe na beira de campo e o máximo possível de titulares ou do time principal, desde que sejam os reserva, como Alan, Everton Araújo, Ayrton Lucas, põe o Emerson Royal, dá pra pôr sim, no meio, Michael ali, põe aqueles caras que tem poucas lesões, Luiz Araújo e tudo mais. Mas vamos torcer que vai dar certo, beleza? O vídeo é só, se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho abaixo, mete o dedo no like porque eu fico grato, compartilha, comenta, dê a sua opinião, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.